Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidade. Você tem acompanhado nossos módulos anteriores, vimos conversando inicialmente sobre temas de política internacional e nos últimos módulos conversando sobre temas nacionais. O objetivo para você é fazer uma cronologia desses assuntos, exemplificando aqueles que têm mais dimensão e, para o nosso entendimento, seriam relevantes ao seu conhecimento quando falamos aí dos fatos de política nacional em 2010. É óbvio que alguns temas podem até ter relações com outros fatos mais distantes, mais recentes. Então, você fala, por exemplo, da crise do governo do Distrito Federal, precisa voltar a novembro de 2009. Fala de datas comemorativas, 50 anos de Brasília, 25 anos de redemocratização. Então, contextualizar personagens, aí a prova fica com uma cara de conhecimentos gerais, um pouco de história. Mas o objetivo é fazer para você esse panorama sobre os temas políticos para que você possa visualizá-los, tá bom? Então, iniciando a nossa conversa, vamos observar aí os assuntos, então, que aparecem para você na sequência. Então, a ideia inicial, é óbvio, no nosso módulo aqui, começar com aquilo que é relevante. Opa, cortando aqui. Vai, professor, todo animado, hein? Se animou, apertou demais. Vamos lá, primeira coisa, qual é o nosso tema? Supremo Tribunal Federal rejeita a revisão de lei da anistia. Então, primeira ideia, esse é o assunto, hein? É um assunto de abril de 2010 que possa ter uma dimensão para a gente essa história. Então, claro, você tem um contexto histórico, né? E aí vale observar. Supremo Tribunal Federal, então STF, disse o seguinte, que a lei de anistia é válida. Impossível voltar ao passado e punir agentes de Estado que tenham, na ditadura militar, praticado crimes contra opositores do governo, tortura, assassinatos, etc. Então, nesse contexto, o que surge aqui para nós como informação que você precisa recordar? Então, nós estamos pensando num assunto que, aparentemente, você está falando de um evento que é de 1979, mas que foi ressuscitado aí no governo Lula. Então, é um tema que ganhou destaque em 2010. Então, a lei de anistia é de 79, mas o tema, claro, marcou o governo Lula. Volto a insistir, não é só esse não, né? Você vai lembrar que quando falamos desse assunto, as relações entre civis e militares no governo Lula, a história fica sempre complicada. Isso você vai visualizar. Por quê? O governo Lula, claro, você tem muitos dos partidários do governo que, bem ou mal, foram opositores, foram vítimas do regime militar. Então, esses atritos, essas tensões estiveram presentes. E, consequentemente, no poder, as relações com os militares foram complicadas. No governo Lula, você vai lembrar que nós tivemos, por exemplo, a queda do ministro da Defesa, José Viegas, no começo do governo Lula, porque trombou com os militares na questão da abertura dos arquivos militares. Mais adiante, a crise envolvendo, e que derrubou o ministro Valdir Pires, também ministro da Defesa, o caos no espaço aéreo. Então, o apagão aéreo, que era a briga entre controladores civis e militares, bem encrencas aí. Você teve mais recentemente episódio com o secretário de Direitos Humanos do governo, Paulo Vanucci, também que entrou em atrito com o governo, com os militares, na questão da história de fazer lá uma comissão da verdade para investigar os crimes. E mais recentemente essa polêmica da revisão da lei de anistia. Coube ao ministro da Defesa Nelson Jobim contornar a questão aí para evitar maiores tensões. Mas a relação entre o presidente Lula e os militares nem sempre foi tranquila não. E você tem um episódio, vale sempre recordar, que no governo Lula, nos seus 8 anos, nós tivemos 4 ministros da Defesa, só para você ter uma ideia de como a situação foi complicada. José Viegas, depois o próprio vice Zé Alencar foi ministro da Defesa, passando aí pelo Valdir Pires e terminando com o Nelson Jobim. Então é uma situação delicada as relações entre civis e militares no governo Lula, só para você observar. Tá bom? Então fica esse olhar e é interessante a gente destacar. Tá bom? Dentro dessa perspectiva, avançando um pouquinho o tema, vamos dar uma observada aí nessa questão ainda. Então, qual é a ideia? A ideia central é pensarmos o seguinte, por que é que o assunto teria um destaque nesse caso? Ora, a ação proposta
pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que questionava a concessão de anistia a agentes da ditadura e propunha a sua revisão. Então, era essa a questão central. É óbvio que os ministros analisaram e entenderam que não, que a lei está em vigor, então qual que é a ideia? A ideia, nesse sentido, era rejeitar o pedido. Então, o Supremo rejeitou a ação proposta pela OAB. Então, nesse primeiro contexto, você vai observar, então, o tema ganhou essa dimensão em função da rejeição à proposta de revisão. É claro que sempre que se mexe com esse assunto, você tem um tema delicado, mas houve consenso nos ministros do Supremo Tribunal Federal de não mexer, porque a lei de anistia de 79, para opositores e para o governo, anistiando todo mundo, esse era o objetivo, então, dentro da perspectiva e dentro da proposta inicial sobre esse tema. Então, fica para você aí, em relação ao assunto, isso pode ser observado, se houver algum questionamento, alguma lembrança em relação à lei de anistia, esse é o foco. Vamos dar uma ilustrada para você nesse tema, como referência. Como é que a coisa andou aparecendo aí em prova? Vamos dar uma observada. Olha, no mês de abril, o Supremo Tribunal Federal votou a ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil questionou a lei de anistia de 79. Então, a lei de anistia, OAB, o Supremo. Tá. O que o avaliador quer saber é qual foi o argumento usado pela OAB. Então, o argumento da OAB é o seguinte, que não se aplicaria a lei aos responsáveis pela prática de torturas durante a ditadura militar. Por quê? Se a tortura é um crime imprescritível, como está na Constituição, por que aplicar a lei de anistia a torturadores? Então, esse foi o questionamento. Então, não tem nada a ver com teria caducado a Constituição de 88. Esse é o ponto central do argumento trazido aí como referência pelos membros da OAB em relação à lei de anistia. Então, colocou a pergunta do avaliador, foi qual o argumento da OAB. Isso para você observar. Legal? Dentro dessa perspectiva, complementando aí a questão, dê uma olhada nos outros itens. Não teria validade por não ter sido aprovado pelo Congresso, imposto pelo governo General Figueiredo. Realmente foi o General Figueiredo que faz a lei, impõe a lei ao Congresso, mas ela foi aprovada pelo Congresso, mesmo sendo controlado pelo governo, mas foi. Seria discriminatória ao não ter sido aplicada aos funcionários de militar, aplicou-se a todo mundo, poder ser reivindicada por aqueles que eventualmente praticassem tortura hoje não tem nada a ver. Então, assim, ilustrando as outras alternativas colocadas pelo avaliador, mas é observar como característica é isso que nos interessa, como o tema poderia ser trabalhado. Então, a primeira ideia, eu penso assim, volto a insistir, mais um episódio das relações entre governos e militares. Então, a proposta de revisão rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que interessa para nós, para que você possa observar. Tá bom? Então fica dentro dessa perspectiva um dos temas aí, um tema de abril, que andou aparecendo nos noticiários e que possa, de alguma forma, ser aí trabalhada, até porque esse assunto continua repercutindo, né, porque há uma insatisfação em setores do governo Lula nessa questão. Lembre-se que nós tivemos também um episódio do ano passado, que se mantém aí, né, por sinal, ainda em vogas, porque nós tivemos aquela polêmica envolvendo os desaparecidos da guerrilha do Araguaia, nos anos 70, e que os militares realmente não revelaram onde estavam as ossadas daqueles que foram mortos durante os combates. Então, temos mais aí de 40 desaparecidos relacionados à guerrilha do Araguaia. E aí o governo Lula criou uma comissão para localizar isso. Então você tem, volto a insistir, algumas contrariedades nesse processo entre civis e militares. O exemplo está aí para você, ilustrado nesse tema. Tá bom? Mudando um pouquinho de assunto, ainda dentro dos temas políticos, vamos dar uma olhada em outro tema. Dentro dessa perspectiva, você vai observar que o próximo assunto que surge para nós aí, tem a ver com o projeto de lei popular da ficha limpa, conhecido aí, o projeto da ficha limpa. Ganhou bastante ibope, deu bastante destaque aí nos noticiários. Então vamos lá, projeto
de lei popular da ficha limpa. Esse é um tema de maio de 2010. Tá, então, é aquela história. O projeto foi aprovado, tanto pelos deputados quanto pelos senadores, né, e o objetivo, né, é que o presidente Lula sancionasse o projeto como sancionou. Então, foi aprovado pelo Senado e pela Câmara e foi sancionado pelo presidente Lula nesse período. Então, a primeira ideia é pensar o seguinte, né? O que é o projeto de lei, quais são os seus objetivos e lembrar que algumas polêmicas estão envolvidas, né, quando falamos do projeto. Então, o que é interessante você recordar? Esse tema está em aberto, inclusive vale a pena destacar para você, né, porque você tem aí um conjunto de parlamentares que tiveram suas candidaturas rejeitadas pelos tribunais regionais eleitorais, e quer dizer, esse pleito vai se desdobrar adiante aí, né? Pode ter certeza que tem muito assunto aí relacionado a esse tema. Mas vamos por etapas. Então, o que significa o projeto, seus objetivos, essa é a ideia. Então, vamos dar uma olhadinha? Na sequência. Opa, me animei aqui. O projeto foi lançado em 2008, então vem de um trabalho, né, de mobilização da sociedade e, consequentemente, qual é o seu objetivo? E isso que para nós é relevante. O projeto torna inelegíveis condenados em segunda instância por crimes diversos. Né? E, consequentemente, né, esses parlamentares, ao ser, ou não parlamentar, quem foi condenado em segunda instância, não poderia se candidatar. Essa é a questão central, né, e vale a pena aí observar. Como era antes, só quando tivesse, né, o trânsito em julgado, última instância, tudo. Não, agora, né, já está condenado em segunda instância, já fica inelegível. Então, ficam inelegíveis, perdão, os parlamentares. Então, essa é a ideia, complementa a informação sobre o tema. Então, dentro dessa perspectiva, a primeira ideia é essa, né? Atenção aí ao assunto, até porque o avaliador pode trabalhar mais algum detalhe, volto a insistir. A polêmica que surgiu, e é interessante você visualizar, né, é com relação à aplicação ou não da lei em 2010. Essa é a polêmica. Então, tem um debate que vai, o Supremo Tribunal Federal é que vai dizer, já se concorda que a lei ela está em vigor. Agora, se a sua aplicação é em 2010 ou nas próximas eleições, essa é a polêmica que ficou. Mas a ideia inicial é essa. A lei veio para ficar, só precisa se definir qual vai ser o prazo efetivo. Se será aplicado em 2010 ou a partir de 2012 ou 2014, então as próximas eleições, como vale observar. Tá bom? Complementando esse tema, ainda dentro dessa perspectiva, outra coisa destacada, também o projeto proíbe a candidatura de parlamentares que tenham renunciado ao mandato para fugir de cassações ou que respondem a denúncias recebidas pelos tribunais superiores do Poder Judiciário. Você sabe que tem alguns casos aí em que o indivíduo só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, etc. Então, outros exemplos aí que possam ilustrar esse tema. Então, a ideia inicial é pensarmos, né, nesse assunto. Então, para concluir o raciocínio, eu vou deixar aquela observação que você tem que ficar atento aí, que o avaliador pode destacar. Como é que fica? Na visão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE diz que é para 2010 que a lei entra em vigor. Agora, quem vai dar a resposta se esse projeto é ou não? Então, o Supremo Tribunal Federal é que tem que dizer, é ou não é? Porque há um questionamento sobre isso. Então, fique atento. Nós tivemos um impasse na decisão do Supremo, estava 5-5, então tem que resolver essa questão. Aí esse é um assunto que não está encerrado, você tem que ficar de antena ligada aí para observar, tá bom? Então, para o TSE é para 2010, para o Supremo, ele que vai decidir aí se é ou não. Ninguém discute a lei, só diz quando ela entra em vigor, essa é a ideia. Bom, avançando um pouquinho aí sobre esse assunto, uma questão simples, olha,
Após a aprovação na Câmara dos Deputados do Senado Federal, foi sancionado pelo Presidente da República, em 4 de junho, a Lei Complementar 135/2010, visa combater a corrupção e moralizar a política brasileira, que foi conhecida como Lei da Ficha Limpa. Então, está aqui para você a resposta. Tá bom? Simples. A nossa preocupação é destacar para você o projeto, etc., e observar que ele foi sancionado pelo presidente Lula. Então, fica para você aí uma referência desse tema. Tá bom? Bons estudos, obrigado, até a próxima.